Olá, sou a professora Kerti Meilich, estou aqui representando as Faculdades Integradas de Taquara e a Faculdade IBCMed. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite para palestrar, para trazer um pouco do meu conhecimento para o primeiro Congresso Educate. Eu agradeço muito a Dora, a toda essa equipe maravilhosa que vem sempre desenvolvendo excelentes projetos. E eu fico muito orgulhosa de fazer parte de um pedacinho deles. E estou aqui para trazer um pouco da minha experiência, falar um pouco das metodologias ativas e também mais especificamente de uma das metodologias utilizadas para a graduação na FACAT. É um relato de experiência sobre o uso da sala de aula invertida. Como se justifica e como iniciou esse estudo a partir de 2016 até os dias atuais? Em 2016, as Faculdades Integradas de Taquara, a FACAT, iniciou a formação de professores para o uso das tecnologias digitais, mais especificamente para o uso do Google Sala de Aula. No Google Sala de Aula, começou as formações docentes. Antes de iniciar o processo todo de sala de aula invertida, passar para a qualificação dos professores, foi feito toda uma reestruturação nas tecnologias utilizadas em sala de aula, que uma delas foi definida como o Google Sala de Aula, além de outras tecnologias disponíveis para os professores. Hoje eu vou trazer esse relato de experiência que nasceu em 2016 e teve um crescimento muito significativo e importante na vida de todos os professores e alunos. A partir de 2016, após todas as configurações técnicas e as ações necessárias para que as tecnologias estivessem funcionando e de acordo com o propósito da instituição, iniciou-se a capacitação, a formação dos nossos professores para que eles entendessem o que é uma sala de aula invertida e também como utilizar as tecnologias disponíveis no Google Sala de Aula. Porque, por mais que as tecnologias estejam disponíveis e na palma da mão de todos os professores, todos os alunos, sem exceção, todos estão com seus smartphones na palma da mão. Só que nem todos estão utilizando os recursos que poderiam agregar valores, fazer a diferença em sala de aula. Esse relato é um estudo de caso que é uma boa prática que tem sido cada vez mais efetivada e trazendo novos retornos positivos para todos. Então, o que é a sala de aula invertida e como ela começou? Após a capacitação dos docentes, a formação de todos, iniciou-se então os trabalhos, iniciou o semestre não havia uma obrigatoriedade no início do uso desse recurso para os professores e nem para os alunos. Então, deixamos todos muito à vontade em fazer o uso dessa tecnologia. E com o passar do tempo, os professores que começaram a utilizar movimentaram os alunos e os próprios alunos começaram a instigar os outros professores porque não poderiam disponibilizar esse conteúdo antecipadamente à sala de aula, no Google Sala de Aula, assim como os demais professores. Então, isso foi um ponto muito positivo, porque os professores que não utilizavam esses recursos passaram a utilizar também, buscando a qualificação, buscando apoio no Núcleo de Educação Online, a qual sou coordenadora, e assim tem uma equipe também que dá todo esse suporte. Iniciamos esse processo muito lentamente e hoje posso dizer que todos os professores, eles utilizam o Google Sala de Aula como sala de aula invertida. No entanto, ainda não há uma pesquisa mais profunda
do percentual de professores que utilizam o Google Sala de Aula e essa metodologia de sala de aula invertida, 100% como ela deveria ou como ela poderia ser utilizada. Muitos ainda utilizam como um repositório, disponibilizam o conteúdo, trazem para o aluno acessar ou entregar algum trabalho, mas o que nós gostaríamos mesmo é que esse conteúdo fosse disponibilizado e quando o aluno chegasse em sala de aula ele já houvesse lido esse conteúdo, tivesse realizado pesquisas e estudos e viesse para a sala de aula para colocar a mão na massa, para realmente fazer a diferença. Mas temos um percentual muito grande que eu posso praticamente afirmar que mais de 50% utiliza o Google Sala de Aula com esse objetivo, que o aluno realmente estude o conteúdo em casa e chega na sala de aula para colocar a mão na massa, para desenvolver atividades, solucionar problemas, discutir, fazer com que esse conteúdo, essa teoria que foi disponibilizada anteriormente, ela realmente faça sentido para ele. Os docentes eles têm buscado permanentemente o apoio do Núcleo de Educação Online para que eles se apropriem de outros recursos e de outras possibilidades que possam ser agregados juntamente com o conteúdo ou mesmo buscando uma metodologia diferente a partir da sala de aula invertida. Porque só disponibilizar o conteúdo no Google Sala de Aula não quer dizer que eu estou usando uma metodologia de sala de aula invertida. Eu estou disponibilizando o conteúdo, mas o que eu estou fazendo com esse conteúdo e com esse aluno quando ele chega na nossa sala de aula? Aí é uma questão que sempre instigamos o professor a pensar na metodologia que ele vai aplicar. Ele usou uma metodologia de sala de aula invertida? Ok. Ele disponibilizou o conteúdo antecipadamente? Alguns ainda consideram que esse conteúdo, ele já é a sala de aula invertida. Eu disponibilizei antes e ele vem para a aula e eu dou sequência naquele conteúdo e continuo sendo o centro do aprendizado, continuo sendo o centro do processo de ensino e aprendizagem. E nós queremos o inverso, queremos que esse professor não seja o centro, mas sim os alunos, que eles já cheguem na sala de aula trazendo as suas dúvidas, colocando resolvendo alguns problemas que o professor pode incluir antecipadamente lá no Google Sala de Aula. Houve sim e ainda há um pouco de resistência. No início do processo, a resistência foi muito maior do que agora. Agora já diminuiu muito. E para que esse processo fosse mais suave, nós também ofertamos o curso para os alunos, o Google Sala de Aula para os alunos. Então, houve uma formação tanto para o docente quanto para os discentes. Mas os discentes não somente no uso dos recursos ali da tecnologia, mas o fazer da sala de aula, apresentar problemas para que o aluno chegue ali com aquele conteúdo prévio já estudado e resolva algum tipo de problema, ou um projeto, ou trabalhar em cima de um case, encontrando soluções. Ele não é um mero repositório, a sala de aula. Trabalhar com a sala de aula invertida não é dizer assim, disponibilizei o conteúdo e está pronto, como eu já falei anteriormente. Ele deve ser melhor aproveitado no sentido desse aluno criar esse aculturamento, de chegar na sala de aula com esse estudo já desenvolvido, já estudado, já pesquisado. E quando ele chega junto com o professor apresenta propostas diferentes, né? Propostas diferentes que vão fazer sentido para aquele conteúdo estudado. Como temos mais de 20 cursos de graduação, somos uma faculdade, cada curso desenvolve um projeto ou trabalha uma metodologia na sala de aula para que
faça a construção do conhecimento e que atenda às competências necessárias para o perfil daquele aluno, para atender o perfil do egresso. Hoje, nesse decorrer do tempo, surge também o Compartilha Mais. Foi uma ferramenta desenvolvida para motivar o professor que desenvolve uma metodologia diferenciada em sala de aula, a partir da sala de aula invertida, onde ele inclui, ele descreve o projeto que ele usou, as ações que ele fez. Então, o Compartilha Mais ajudou muito também aos professores que mais resistentes ou um pouco mais intimidados pelo uso da tecnologia, pelas ferramentas que ele estava utilizando ou a forma como ele estava conduzindo a aula para desenvolver as competências deste aluno, ele pôde também se inspirar no projeto dos colegas, assim, poxa, mas isso parece tão simples e eu não faço em sala de aula. O Compartilha Mais hoje tem inúmeros projetos compartilhados, onde os professores podem acessar, ver o que os colegas estão fazendo e trazer para a sua realidade, para a sua sala de aula. Então, nós temos uma adesão hoje do Google Sala de Aula de 100% dos professores, mas afirmando, nem todos utilizam ainda como nós gostaríamos, aonde nós gostaríamos que esse aluno chegasse ou esse professor explorasse mais esse aluno, o conhecimento que ele tem e o conhecimento prévio que ele estudou com o conteúdo disponibilizado. Nós temos hoje mais de 200 projetos cadastrados no Compartilha Mais. Então foi uma evolução muito grande. E como tem um ranking, eu posso curtir, eu posso fazer comentários. O Compartilha Mais foi um diferencial também que ajudou o professor a usar os recursos tecnológicos e disponibilizar a sua prática na sala de aula, as boas práticas da educação, que podem ser usadas tanto na educação à distância como na educação presencial. No nosso caso, utilizamos muito mais no presencial, porque utilizamos apenas 20% do tempo do curso em alguns cursos na modalidade EAD. Então, ela se consolidou, hoje nós podemos dizer que ela está efetivada. Então, foi um projeto que teve uma continuidade, houve muitas resistências. Eu não digo que essas resistências elas deixaram de existir, mas elas foram muito minimizadas. E como nós temos uma equipe de apoio pedagógico e tecnológico na instituição, os professores têm nos procurado sempre que tem alguma dúvida ou querem fazer algo diferente, então vamos sugerindo a cada momento novas ideias, novas propostas, para que o professor se sinta assim, amparado, acolhido e que a aula dele se torne muito mais atrativa, dinâmica, porque o nosso aluno hoje, ele é de uma geração, de uma forma geral, uma geração tecnológica, digital, ele tem muito mais facilidade com os recursos tecnológicos, e por que não explorar isso na sala de aula? Eu vou deixar também disponível para vocês, eu espero que esse relato de experiência contribua de alguma forma para que a prática e o sentido da sala de aula invertida e as metodologias ativas utilizadas hoje, o que todos nós professores queremos é que nosso aluno entre com os olhos brilhando na sala de aula, que faça sentido aquele conteúdo que ele esteja olhando. Ele não consegue mais chegar numa sala de aula e ouvir o professor 3, 4 horas falando o tempo todo. Pode que em alguns momentos isso seja necessário, mas não faz sentido. Vamos colocar a mão na massa, vamos trabalhar e fazer com que esse aluno realmente construa o seu conhecimento, construa, atinja, consiga chegar lá no desenvolvimento das suas competências necessárias para o seu perfil de egresso. Eu agradeço muito a atenção de todos, eu espero que realmente
eu tenha deixado um pouquinho do nosso trabalho, esse relato, esse estudo de caso que nós desenvolvemos e acompanhamos, ele é permanente. A cada semestre, a cada ano há uma nova atualização, há uma preocupação não só com o uso das tecnologias, mas com o contexto todo do processo de ensino e aprendizagem que estamos vivendo hoje. Mas a tecnologia hoje é fundamental, ela está presente nas nossas vidas e precisamos explorá-la cada vez mais. Vou deixar o relato de experiência disponível junto com a minha palestra, aí no ambiente do curso, e também uma lista que construímos de metodologias que podem ser aplicadas em sala de aula, que foi desenvolvida, construída juntamente com a equipe pedagógica da instituição. Muito obrigada a todos.